podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Já brindámos hoje, Quinta da Minhoteira. Saiba mais em quintadaminhoteira.pt. Consulting Marketing Analytics é pela To Be On. Sabe mais em 2b-on.com. Marcas e publicidades, Laserprint é a grande vantagem. Sabe mais em laserprint.pt. Fábrica Coffee Roasters, café de especialidade. Continua aqui a apoiar-nos sempre com um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre o tema e sobre a marca em fabricacoffeeroasters.com. A gigante do material das duas rodas, Grande Polispor. Sabe mais em polispor.com/pt. Imigração tornada fácil, iGo Immigration. iGoimmigration.com. A Bibs Crew Coffee Palace, além de ser o espaço onde gravamos, é uma cafeteria de café de especialidade em Paço de Arcos. Visitem, uma vez que carinhosamente é a nossa casa. O Sapo é o nosso media partner. Acompanhe as novidades através do link dedicado ao nosso podcast. Está aqui o linkzinho. O host deste podcast é orgulhosamente vestido e calçado pela On Running Portugal. E por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da GOP Eventos. Se vês os nossos episódios através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no subscrever, no botãozinho aqui do YouTube e está atento às novidades em primeira mão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. O nosso convidado de hoje é o grande técnico nacional de natação de Portugal, Alberto Silva, mais conhecido como Albertinho. Albertinho, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E gostava que começasse aqui por se apresentar, partilhar aqui um bocadinho aqui do seu percurso, até se tornar aqui selecionador nacional aqui de Portugal. E tão bem que tem feito aqui a nossa seleção. Bom, boa tarde, João. Um prazer também poder falar um pouco do meu esporte, daquilo que a gente está podendo construir junto aqui com Portugal. Bom, minha trajetória já tem algum tempo, mas por volta de início dos anos 80 é que eu comecei a trabalhar com natação. Praticamente trabalhei a vida toda num clube só no Brasil. No Pinheiros, não é? No Clube Pinheiros, é um grande clube lá. Tive a oportunidade de ajudar a ser um clube ainda melhor. E por volta de 91 cheguei à Seleção Nacional do Brasil, ainda em seleções de categoria. Em 98 foi a primeira vez que eu tive com uma seleção absoluta. E 2004 foi minha primeira Olimpíada, então minha primeira experiência. O meu primeiro ciclo olímpico foi para 2000, apesar de eu não ser o treinador chefe da equipe principal, do Pinheiros, né? Mas eu trabalhei ali também junto com, na época, meu chefe, né? E 2004 aí sim foi minha primeira Olimpíada, eu consegui entender que eu tinha a capacidade de colocar um atleta nos Jogos Olímpicos. E desde então tive a felicidade de, todos os anos ali de Jogos Olímpicos, eu ter a felicidade de ter um atleta, pelo menos, participando dos Jogos. Passado os Jogos do Rio, surgiu esse interesse de eu fazer um trabalho fora. E acabei conhecendo o Antônio Silva, presidente aqui. Minhas ideias eram umas, as dele eram outras. Prevaleceu a ideia dele como bom político que ele é. E cá estou. E para bem aqui da nossa nação. Apesar de ter passado aqui muito tempo num clube, acabei também por ver que desenvolveu muito a parte mental do clube. O clube já era bom, mas havia
houve um grande trabalho nas seleções infantis, não é? Nas mais novas, que acabou por também se tornar vencedor até título nacional lá no Brasil, todas as camadas mais jovens. Mas o facto de ter também treinado depois a seleção do Brasil, como é que essas experiências diversificadas o ajudaram a preparar para este papel de selecionador nacional aqui em Portugal? Bom, o que eu acho que mais me ajudou, fora... eu acho que tudo aquilo que a gente faz com a prática, na prática você aperfeiçoa. Você precisa ter conhecimento acadêmico, conhecimento de experiências que você passa com outros profissionais, outros atletas, outros centros, né? Seja em competição, seja num congresso, enfim. Mas eu participei de um processo também de crescimento da natação do Brasil, num momento onde a grande maioria, quando eu digo grande maioria, era 90% dos atletas, se não mais, para chegarem aos mínimos e participar dos Jogos Olímpicos, tinham que treinar no exterior, mais propriamente nos Estados Unidos, né? Que a distância é a mesma, mas era o nosso fluxo, era muito para a América do Norte e Estados Unidos. E então participei desse momento e de uma transição onde passamos a ter mais atletas formados e ter essa continuidade no Brasil, sem precisar sair para o exterior ou sem um treinador estrangeiro vir a fazer esse trabalho no Brasil. Então, acho que esse período de aprendizado, dessa transição do brasileiro também acreditar mais nos treinadores do Brasil, do atleta acreditar que ele não era o primo pobre do mundo. E que não precisava de ir para os Estados Unidos, não é? Para ficar melhor, não é? E que ele tinha a capacidade também de chegar nos jogos, de chegar a uma meia final, de chegar numa final e até ganhar medalha. Eu acho que esse processo todo me deu uma maturidade, uma experiência boa para trabalhar aqui em Portugal, porque a ideia do Antônio Silva, quando trouxe, era justamente de quebrar alguns paradigmas, entre eles essa ideia de a gente ter uma ambição, um desejo para além de só participar, não que até a minha chegada tenha sido isso, claro. Não é nesse sentido que eu estou a falar. Mas mais um para ajudar, não é? Mas mais um para ajudar com uma maneira diferente de trabalhar. Então... E os títulos, sem sombra de dúvidas, que motivam, não é? Aliás, a medalha do Cielo e do Tiago, sem sombra de dúvidas, fizeram muito pela natação do Brasil e fizeram ainda mais acreditar que era possível, estando lá a treinar no Brasil, não é? Sim. Foi, inclusive o César, porque eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos. Então era mais um garoto com talento na água. As equipes ali tinham 16, 20 atletas. E ele chegar a uma medalha, todos aqueles que faziam parte do grupo e tinham talento também, olhavam e falavam assim, era aquele garoto que estava aqui, e ele ganhou uma medalha, por que não eu? Claro, se ele consegue, eu também vou conseguir. Exato. Estar rodeado de bons exemplos, sem sombra de dúvidas, que é fantástico. Quais é que foram os maiores desafios que encontrou aqui quando chegou a Portugal? Principalmente vindo do Brasil, onde teve tanto sucesso, foi bem recebido, as pessoas olhavam assim de forma... agora vem de fora, vem tentar aqui ensinar-nos aqui a fazer a natação. Como é que foi a adaptação e como é que tem sido aqui esta experiência? Bom, essa questão acontece, acho que em qualquer país, de um pouco aquela... resistência a alguém que veio de fora, como se viesse ensinar você ou os locais a trabalhar. A gente tinha isso, teve isso, quando um clube adversário do nosso, e aí na seleção brasileira, o Minas Tênis Clube contratou o Scott Volkers, né, australiano. Então, o estrangeiro está ocupando um lugar de algum treinador do país na seleção, enfim. Mas vivi na pele também, sempre fui muito bem tratado. Mas você é um estrangeiro, apesar de eu ter nacionalidade portuguesa, meus avós, minha família toda vem do norte aqui de Portugal, então, mas
Você é um estrangeiro. O sotaque né? Você é um estrangeiro. difícil. E, além disso, a maneira de fazer as coisas é diferente. Muito aquela questão... o treinador, ele acredita que a maneira que ele faz é a certa. Isso em qualquer esporte. E tem que ser assim, porque se você não acreditar no teu trabalho... ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Mas eu também sou assim, mas sempre que me mostrava alguma coisa, não é vou deixar de lado a maneira como eu trabalho, mas, poxa, é interessante isso, alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou melhorar no meu programa, como eu posso encaixar isso. E eu senti um pouco mais de uma resistência, não com relação à proposta de trabalho, mas uma resistência pessoal de não mudar a maneira com que faziam as coisas. E acho que foi o que mais eu achei diferente. Não foi uma dificuldade, porque os atletas aqui, muito disciplinados, sempre procuraram fazer tudo aquilo que a gente sugeria ou determinava. Mas hoje eu acho que já tem uma aceitação maior, uma troca maior de ideias, né? E também é muito, se nós passarmos a vida a fazer as coisas de forma igual, não podemos esperar resultados diferentes, não é? Nós temos que procurar experiências diferentes. Aliás, vemos muito este intercâmbio entre Portugal e o Brasil, agora mais no futebol lá no Brasil, não é? E o Abel começou com o Jorge Jesus, um sucesso incrível, agora o Abel é completamente adorado lá no Palmeiras e toda a gente à volta pode aprender, não é? O Abel, acho que em pouco tempo que ele está lá, ele já é o maior vencedor do Palmeiras, que é um clube centenário, um dos mais tradicionais do Brasil. E, enfim, mas é essa troca, né? É uma maneira de fazer. Ainda mais o brasileiro, com futebol, pior ainda, porque o brasileiro ainda acha que é o melhor... O rei do futebol. O rei do futebol, e enquanto viver do passado, nunca mais vai chegar ao futuro, não é? Isso é o que eu acho. Bem, vamos falar agora um bocadinho aqui da filosofia de treino do Albertinho. Como é que pode falar um bocadinho da sua filosofia de treino e como é que ela se tem adaptado aqui aos talentos e às necessidades específicas do atleta português? Porque a mentalidade é muito diferente, não é, do atleta brasileiro, ou acha que tem muita coisa em comum também? Eu acho que a atleta é igual em todo sítio. O que muda um pouco é como um americano, ele é formado com a mentalidade de que ele é melhor que os outros. O americano é muito assim, não é? É o centro do mundo, assim. É o centro do mundo. E nós que não nascemos lá, né, a gente precisa aprender a acreditar que a gente não deve nada a ninguém. Então... mas esse problema eu já tinha no Brasil e não mudou aqui em Portugal, então não vi grande diferença. A questão da adaptação ao treino, sim. Alguns do grupo inicial que eu comecei a trabalhar se adaptaram melhor, outros talvez precisa, às vezes, de um pouco mais de paciência dos dois lados, tanto do meu lado quanto do lado do atleta, de persistir no processo e a gente vê a evolução. Então, de maneiras gerais, assim, sem aprofundar muito, mas é um volume menor total de treino do que é feito tradicionalmente por uma maioria de treinadores aqui em Portugal. Eu valorizo muito o descanso também. Eu acredito que tanto para a parte mental quanto para eu poder exigir mais do atleta, ele precisa ter um descanso entre as sessões ou entre os macrociclos. A questão da intensidade, eu busco mais a intensidade e a qualidade na execução dos movimentos e no deslocamento com mais eficiência, e não só rolar e a metragem pela metragem, pelo volume. Mas quando eu digo isso, tem grandes treinadores no mundo, inclusive a maioria dos treinadores no mundo todo, trabalham mais em cima de volume e de uma maneira diferente da que eu trabalho.
mas os caminhos diferentes que vão para o mesmo lugar. Claro. Às vezes você se adapta com a maneira de eu ver a natação e a maneira de trabalhar. Às vezes não é para o nadador X, é para o Y, enfim. Mas é uma ideia de mais cuidado com a execução de movimento, com um trabalho de força fora d'água e até dentro d'água, com um trabalho de transferência. Por isso que eu preciso muito da técnica, para eu melhoro, deixo você mais forte, eu tenho que transferir essa força para transformar em eficiência, e eu preciso muito da técnica. Então, é um trabalho mais baseado nisso. Muita gente coloca como um trabalho de velocistas, e, na verdade, você mesmo no início falou, poxa, teve uma medalha com o Cielo, 50 livre, e com o Thiago Pereira, 400 estilos. Então, sim, são ele estímulos funciona completamente diferentes. Exatamente. Mas eu acho que, como todo esporte, é você acreditar naquilo que está sendo proposto, dar o seu melhor para fazer aquilo. E, num determinado momento, tanto o atleta como o treinador, se a coisa não está a correr bem, fazer ajuste, né? E se chegar numa altura onde um dos lados entende que aquilo não está mais tendo uma motivação ou acreditando que aquilo vai resultar, as pessoas serem bem transparentes umas com as outras. O português tem um bocadinho de dificuldade nisso, em ser assim tão frontal, não é tão fácil. Sim. Boa sorte nisso, Albertino, boa sorte. Mas é incrível como eu comecei agora a nadar há 3 meses atrás e, de facto, de fora olhava e deve ser um dos desportos onde a técnica faz mais diferença. Para a parte do deslize, qualquer pormenor, a entrada da mão na água, a rotação da cabeça, a rotação da anca, é incrível como a parte técnica faz tanta diferença. Eu acredito também essa transferência da parte da força do weightlifting, não é? O trabalho com a barra olímpica é capaz de ser os dois desportos onde efetivamente a parte técnica faz mais diferença. É difícil falar. Eu acho que para todo esporte, ou pelo menos o que me passou na cabeça agora dos esportes, enquanto você falava, acho que a técnica, ela seja uma técnica como num golfe, né, onde você com aquele taco fininho tem que bater numa bola e ela tem que, às vezes com uma precisão milimétrica, às vezes com uma tacada longa, ou no tênis, onde você está cansado e correndo e o teu adversário também está tentando te confundir ou te colocar numa situação ruim, a técnica te dá mais recursos. A capacidade física, né, é super importante, mas a técnica é o que te, acredito eu, propicia você a dar um passo sempre a mais. Porque se você não depender da técnica, para você melhorar a tua capacidade física, se você já treina muito ou em muita intensidade, chega uma hora que... Já não vai muito mais. Ganhos Exatamente. marginais, não é? Isso. E como é que tem sido agora, principalmente depois deste brilharete que o Diogo fez, gerir as expectativas, não é? Porque estávamos habituados a ser médios na natação, muitas vezes passar às finais já era uma festa, e agora temos aqui um medalhista. Como é que está a ser gerir estas expectativas e preparar os atletas para uma competição de alto nível como os Jogos Olímpicos? Bom, primeiro é bom, né? Melhor assim do que com derrotas, né? Ou com frustrações. Depois a expectativa eu vejo com sempre um cuidado, mas com tranquilidade. A expectativa está muito mais nos outros do que propriamente em mim, e é isso que eu procuro passar ao Diogo. Ele é um garoto muito bom de lidar com isso, mas como ele é novo e é uma experiência nova para ele também, está vencendo nesse nível e sendo colocado pelo país todo, praticamente, como... O peso todo nas costas, não é? Exato. Eu tento aliviar um pouco esse lado e dar continuidade da maneira como a gente chegou até aqui, né? Então,
Eu acho que ele tem um caminho longo de trabalho pela frente. Eu acho que ele ainda não chegou ao máximo da capacidade dele. Falando assim, de novo, a expectativa das pessoas que estão me ouvindo agora podem ser, então, se ele foi campeão, então ele vai ser bicampeão, tricampeão, vai ganhar tudo. Não, tem o adversário. Quando eu digo que ele tem uma capacidade enorme a desenvolver ainda, é que ele pode ainda ter um gap maior de evolução dentro dos tempos que ele faz. Agora, pode ser que ele nunca chegue no tempo de um adversário que vai ser melhor que ele. É quem nadava na época do Phelps, que foi a 4, 5 Jogos Olímpicos. Você, por mais melhor que fosse, você, ele era incrível, não é? Podia ser que nunca vencesse, poucas pessoas venceram o Phelps em Jogos Olímpicos ou em Mundiais. Então, eu estou bem tranquilo nessa parte. Eu acho que a gente segue aprimorando as qualidades e as deficiências do Diogo para ele ser o melhor Diogo. Lógico que a gente sempre... A expectativa com relação a onde ele vai não é logo depois que ele ganhou o bicampeonato do mundo e veio das férias e iniciou a época. A expectativa ela vai estar naturalmente com o que ele construir agora. Se ele constrói uma época consistente, ele melhora a técnica, ele melhora a força dele, a gente vê isso, uma consistência de melhoras nos treinos dele, é óbvio que em algum momento eu e ele vai olhar um para o outro e falar assim, estamos num bom caminho, vai sair um tempo melhor. Agora, aonde esse tempo vai levar, aí ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Mas acha que o Diogo e este convívio dele com outros atletas tem influenciado também os colegas a dar um salto e a mostrar se o Diogo é capaz? E é incrível, não é? Porque está sempre a passar as vitórias dele lá no ecrãzinho do Jamor, mesmo para inspirar as pessoas e os atletas e os pequenos veem. Acha que ele realmente já se tornou uma forma de exemplo e de motivação para os outros atletas, para os outros nadadores? Eu acho que ele já se tornou, mas eu acredito que ele apareceu muito agora, né? Para poucas pessoas, poucas eu digo quando a gente fala numa totalidade, hoje todo mundo reconhece o Diogo, sabe quem é o Diogo, isso não aqui no Jamor ou em Lisboa, isso no país, no né? país. Mas ele já havia... Primeira competição dele no absoluto. Ele foi medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo. Aí nadou no Campeonato da Europa absoluto, primeira medalha nadando aí num campeonato do nível do europeu. Aí vai no Mundial Júnior, a categoria dele ganha 3 medalhas de ouro, bate um recorde mundial. Então, para quem está no meio da natação, já era uma inspiração. Hoje ele passa a ser uma inspiração para a garotada toda que está ali no Jamor ou que está nas piscinas em Portugal praticando natação. Ele vira uma referência, isso com certeza. Agora, pela idade que ele tem, pelo o que eu falei ainda, potencial né? de melhora, espero que ele influencie muito mais e que a gente tenha uma geração de novos atletas aí a ser formada para 4, 8 anos, a curto, médio prazo aí para a gente ter uma geração inspirada no Diogo, né? E acaba sendo às vezes eu cito o Brasil porque é 40 anos claro. de profissão, sendo que quase todos eles lá no Brasil, mas eu passei, quando o Ricardo Prado ganhou uma medalha olímpica, ou bateu um recorde mundial nos 400 estilos, influenciou muita gente a nadar, e nadar estilos era uma coisa assim... Era uma moda, não é? Aí com o Gustavo Borges, Fernando Scherer, provas de 100... E logo em seguida aí vem uma geração como o Cielo, inspirada na prova de velocidade. Então, aqui em Portugal, quando chegamos, praticamente o time que foi aos Jogos Olímpicos de Tóquio
era composto por meio-fundistas e fundistas. E hoje, os 4 atletas que têm mínimo até agora para ir aos Jogos, espero que a gente tenha mais até terminar o período de apuração, são atletas de provas de 50, 100 e 200. É uma grande mudança de paradigma, inacreditável. A ideia agora seria abrir esse leque, né? Então, continuar com o trabalho bem feito de meio fundo e fundo e agora ter as provas de 50, 100 de estilos, né? E a gente poder ter mais nadadores. E é isso que eu acho que é um próximo passo, não com o Diogo, mas através do Diogo, da inspiração, a gente poder ter isso. Essa era uma das perguntas que eu lhe ia fazer a seguir, mas ainda vou voltar a fazer. Que momentos memoráveis, se tivesse que escolher 3, que era do seu passado enquanto selecionador lá no Brasil e treinador no Brasil e já aqui em Portugal, conseguia escolher 3 momentos que realmente foram inesquecíveis e que fizeram aqui a diferença na sua carreira? 3 lá e 3 não, aqui? Não, 3 no geral. É difícil porque cada situação é uma emoção única. Cada vitória é incrível, não é? E não é assim, eu ganhei eu ganhei. O trabalho que foi feito culminou com uma medalha de ouro, ou um pódio num campeonato do mundo. O primeiro atleta que chega numa seleção nacional é um marco. Claro. Ele só fez o mínimo para ir, mas eu nunca tinha tido um atleta com mínimo. Então, eu acho que tem nomear assim 2 momentos ou 3. Ia ser injusto com os outros momentos. Ia até assim com a minha lembrança, eu recordando tudo que eu sentia, né, e a empolgação que você tem, eu só tenho a agradecer ter tido a oportunidade de trabalhar nesses centros, nesses sítios, trabalhar com as pessoas que estavam ao meu lado, ajudando a construir o resultado, e com os atletas que eu trabalhei. Mas é uma lista grande de emoções aí, que, como agora com o Diogo, né? Então, já me perguntaram isso, mas você, quando estava na Olimpíada, quando ganhou uma medalha, eu não consigo comparar, nem de achar que foi melhor a sensação que eu senti lá, ou... ganhar é ganhar. Eu estar no país dos meus avós, entendeu? E isso, para mim, pessoalmente, pesou muito, não é? Porque até hoje, se eu tive uma condição de vida boa no Brasil, é pelo que meu avô construiu, saído daqui com 13 anos, indo sozinho para o Brasil, construindo uma vida lá, enfim. E eu vamos dizer, na casa dele... A retribuir, não é? Exatamente, é essa sensação. Então, eu já estar aqui já é uma coisa que me emociona, eu poder... acho difícil, não é nenhuma prepotência ou arrogância eu falar isso, mas já fica marcado o meu nome associado à natação de Portugal, e isso é uma coisa que é diferente da sensação que eu tive com outros atletas antes da minha passagem aqui por Portugal. Mas eu acho que deve ser sempre incrível nós acreditarmos num atleta, não é? Quando muitas vezes ele acredita nele, muito novo, 12, 13, 14 anos, e conseguir perceber que aquela pessoa, se trabalhar da forma certa, se acreditar, consegue ter sucesso, e depois efetivamente vermos o sucesso, mesmo o próprio Cielo, não é? Que veio do interior do Brasil, de um clubezinho pequeno, não é? E chegar e ganhar uma Olimpíada é realmente incrível, não é? Sim, bom, é indescritível. Mas a gente aprende a gostar muito da trajetória, do caminho. Do processo. É duro, mas... e aquele momento de êxtase na hora que concretiza é indescritível, mas quando você vai lembrar de tudo do processo que você fez, das estratégias quando estava dando certo ou dando errado, das decisões que teve que tomar, de algumas coisas ruins que passaram, mas que acabaram te preparando para outras coisas, enfim.
é paixão pelo que faz, né? Isso é sem sombra de dúvidas que faz a diferença. Relativamente aqui, olhando aqui para o futuro e para os principais objetivos com a natação portuguesa para os próximos anos, já percebemos que o seu objetivo é conseguir fazer um alargamento das modalidades desde a parte da velocidade até à parte do meio fundo e do fundo, mas acha que o próprio Portugal também tem que investir em mais piscinas, divulgar mais a natação e tentar trazer cada vez mais pessoas para a natação, como fez com o futebol aqui há uns anos e que tão bons sucessos tem trazido agora? Eu acho que a gente tem que ir ampliando, né? Como eu disse antes, o leque, né? Então, a gente agora tem um estreitamento com o trabalho que vem sendo feito em Rio Maior, e a ideia é que esses garotos que passem por Rio Maior tenham uma sequência vindo aqui para o Jamor em Lisboa. Então já é um embrião, Okay. né? Mas é pouco ainda. Então a ideia é que a gente depois passe a ter um maior contato com os treinadores, com os clubes, com as associações e tentar chegar o mais longe possível. A gente tente atingir o maior número de pessoas. E aí não é a seguir a maneira de trabalhar que a gente vem fazendo, não é isso. Mas é olhar a natação não como local, e aqui no norte a gente faz assim, aqui no sul, né, ou aqui no meu clube é dessa maneira. Não, algumas coisas vão permanecer assim, mas a gente poder olhar com algum cuidado todo e como pode ser melhor, não para si ou para os seus atletas, mas para a região e para Portugal. Então, acho que esse é uma das metas, tem várias estratégias para atingir isso, mas o embrião é Lisboa, Jamor e conectar com o Rio Maior. Acho que esse próximo ciclo seria o mais adequado hoje. Eu acho que a gente quebrou um pouco aquela barreira da distância, do estrangeiro, e acredito que a gente possa ter uma interação maior entre os treinadores, entre os atletas, em alguns atletas se aventurarem a vir aqui para o Jamor também. Mas o objetivo não é só esse, só ter aqui, mas que a gente trabalhe um pouco mais em conjunto. Muito bom. As vitórias partem as paredes, não é? Sim. Isso sem sombra de dúvidas. Ajudam muito. Que conselhos é que daria aqui aos treinadores agora mais jovens que aspiram a ter aqui uma carreira na natação e nos desportos aquáticos, e também aos atletas mais novos que querem apostar aqui na natação? Ter a cabeça aberta, sempre a mente aberta para olhar tudo e não perder a sua essência, mas olha tudo. Ver que tem mais de uma maneira de fazer as coisas, aprende um pouco com coisas boas. Às vezes a gente aprende coisas muito importantes na nossa trajetória, na nossa essência, até com o que a gente vê de ruim, que você não quer ser, ou da maneira como... Os maus exemplos são fantásticos para aprender, não é? Muito. Então, eu acho que ter essa mente aberta, eu acho que ter a confiança e, às vezes, como diz no pôquer, colocar um all-in, entendeu? Então, às vezes você acredita naquilo, sabe que você está com boa condição de trabalho, tem uma equipe boa trabalhando com você, tudo está a funcionar. Então, por que eu vou pensar... tão pequeno, vai dar o mesmo trabalho, então eu vou pensar um pouco além, né? Eu acho que a gente, eu acho que é isso, é ter a mente um pouco mais aberta, o teu jeito de fazer as coisas é importante, é o que dá confiança, é a tua essência, é a tua base, mas agregar valores a isso aí com boas ou más experiências e ir afinando, ajustando, acho importante, e sempre ter uma ambição, não da boca para fora, né? Não na hora de uma entrevista, na hora de falar com o treinador, mas lá dentro mesmo você falar assim, por que não eu? Por que eu não posso fazer diferente? Não no sentido de
fez isso, vai ter sucesso? Não, nem sempre, mas é de você voltar para casa e falar assim, esses anos todos que eu dediquei tanto tempo ao esporte, eu fiz no meu limite, fiz me expondo a tentar ser o melhor. Quando a gente se expõe assim a tentar ser o melhor, quando a gente verbaliza isso, quando a gente coloca isso para o nosso atleta, não precisa ser para todo mundo, não. Você já assume um risco, um compromisso, não é? Um compromisso, e se não der certo, a decepção é muito grande. E às vezes a gente se protege de não querer ir tão alto que é para não cair. Exato. E é isso que a gente tem que aprender. Mas também se nunca tentarmos ir tão alto, também nunca vamos voar, não é? Mas é mais fácil a gente falar do que fazer. Sem dúvida. Eu lembro quando, se eu posso falar pouco mais, claro. Mas eu lembro Temos quando muito eu estava tempo, especificamente com o Thiago Pereira, eu falando com o Thiago, você tem condição de ganhar uma medalha olímpica, você tem condição. Mas aí se a gente ganha uma medalha, o Thiago tinha sido 4º, 5º, né? Eu falei assim, uma medalha é o terceiro, é uma medalha, e a gente estaria muito feliz com muito o terceiro. Bem. Mas eu falei assim, não, vamos apontar para o primeiro, porque se der errado ainda tem o segundo e terceiro. Só que aí você olha quem são os adversários. Michael Phelps, Ryan Lochte, Laszlo Tchê, dominando esse pódio por 3 ciclos olímpicos. E aí você... Não, mas você acredita? Eu acredito, eu também acredito. Quando a gente teve ali uma coletiva de imprensa, quando eu falei isso na frente de todo mundo, assumindo publicamente que a gente queria ganhar a prova, eu lembro até hoje que eu gaguejava. E eu percebi, quando acabou tudo, eu falei assim, para eu estar gaguejando, lá no íntimo, eu não estou realmente acreditando. Ainda me custa eu falar que eu estou preparando um atleta para ganhar do Michael Phelps, sem parecer que você está vendendo essa imagem, está querendo aparecer. E para eu entrar nessa luta, eu tinha que acreditar que a gente podia vencer ou trabalhar naquela faixa de tempo onde a gente podia realmente tentar alguma coisa diferente na carreira dele. E é isso. Eu acho que até quando a gente assume, fala, não, eu quero isso, não é só isso, é um exercício diário para você realmente acreditar que você vai fazer o teu máximo para chegar no teu objetivo. E também se diz, não é? Se não dá medo, é porque não é um objetivo bom o suficiente. Exatamente. Tem que dar aquele medo, tem que fazer... A gente fala frio na barriga. Aqui também existe. Também existe. Americano fala de borboleta no estômago. É isso mesmo, dar aquele medo. Para também conseguirmos sair da caixa e conseguirmos ir cada vez mais além. Que tipo de legado é que gostava de deixar aqui na natação portuguesa, Albertinho? Olha, em termos da filosofia de treino, alguma mensagem que gostava? Já se viu que fala da forma, a paixão como fala da natação e mesmo o orgulho que tem em poder estar a representar aqui a sua família na natação em Portugal, é sem sombra de dúvidas muito incrível e inspira-me também a mim. Sexta-feira já vou por acaso não vou para o Jamor, mas vou para as águas abertas, já vou mais inspirado. Mas é fantástico. Mas que tipo de legado é que gostava de deixar aqui na nossa natação? Bom, eu acho que se der continuidade comigo aqui, ou mesmo eu não estando aqui, que continuasse com o Diogo ou com outras pessoas, mas se propondo a ir no seu máximo, se enxergando no pódio nos campeonatos da Europa, campeonato do mundo, Jogos Olímpicos, eu acho que seria um legado importante, o que eu ficaria feliz. Mas eu gosto muito de passar também o que é que acredita, eu acredito, a maneira como eu faço, até porque eu tenho um orgulho de tudo aquilo que eu aprendi, construí e não aprendi. Eu aprendi com pessoas, que eu acho que tive uma boa estrutura acadêmica, vamos dizer, mas o básico.
e com as pessoas, com as experiências com pessoas, com outras pessoas interessadas, com outros treinadores, enfim, com médicos, com fisiologistas, com fisioterapeutas. Cada um me ensinou um pouco. Às vezes não é nem da metodologia do treino, mas até como falar com as pessoas, como tratar as pessoas num momento ruim, num momento bom. E eu acho que eu tenho uma bagagem muito boa e que eu gosto de falar disso. Então, gostaria de, se possível, né, a gente ter algumas... vamos dizer, um curso de capacitação para jovens treinadores, jovens atletas, e direcionar um pouco, onde conseguisse passar a experiência, com as ideias. Não que vá fazer da maneira que eu estou falando, não, mas a ideia, o conceito, como você organiza as cargas, seja da maneira como você acredita ou parecido como eu acredito, mas no fundo é como eu fiz para chegar lá. Para chegar lá. Isso eu gostaria. Queria ter podido contribuir mais nesse sentido, mas foram só 3 anos e todas essas dificuldades de uma pessoa nova chegando num outro país. Né? Ainda apanhou pandemia, não é? Exato. O próprio Diogo acabou por também ter Covid. Sim. Mas eu acho que é isso. Isso, para mim, e o que a gente já fez seria... Eu ficaria muito feliz. Bem, nós temos sempre aqui na nossa temporada, que é o momento superpoder. E se o Albertinho pudesse ter um superpoder fora do normal, qual é que escolhia e como é que o utilizaria? Eu perguntei se queria saber antes. Putz, olha, para ficar num menos... não entrar muito em coisa muito para pensar, eu acho que voar seria uma coisa. Eu acho que a sensação de estar livre no ar e uma visão diferente do mundo deve ser incrível, não é? Precisava só de um fone de ouvido, porque tá voando com uma música lá em cima, acho que ia ser... E era bom conseguir vários sítios, não é? Sem estar dependente. Acho que ia ser assim, uma coisa talvez egoísta até, que seria para eu estar me usufruindo daquele momento de... Às vezes você sai de uma reunião, de uma competição tensa, e você... tem gente que usa correr, andar, nadar para poder relaxar, que também são bons artifício, mas já que é uma coisa que não nascemos com essa capacidade, eu acho que seria um superpoder. Provavelmente ia ser depois professor de aviação, não é? Como gosta da natação. Quando eu era miúdo, era uma coisa que eu gostava de, vamos dizer, projetar ou pilotar um avião, um caça, né? Alguma coisa assim, mas depois já logo vi que não era... Dentro d'água era melhor. Fantástico. Albertinho, chegámos aqui ao fim, foi uma conversa incrível, tínhamos aqui muitas coisas, eu gostava muito de falar consigo também sobre liderança e afins. Fica um bocadinho mais para a frente para um próximo episódio. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Vou perguntar se quer deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes e também aqui ao nosso povo português, que agora segue a natação de forma tão viva e tão com fé no futuro, não é? Olha, eu agradeço a oportunidade, como eu falei, falar do trabalho que a gente vem fazendo, é sempre motivo de orgulho. Poder inspirar e falar de natação também é uma coisa que eu acho importante. E se for falar alguma coisa para o povo de Portugal, para olhar com carinho para o atleta dos esportes ainda com pouco suporte de empresas ou de empresários ou de um suporte financeiro, porque esses atletas eles abrem mão de muita coisa tempo, na esforço vida, do da tempo, família, não é? Fazem aquilo por paixão mesmo, e eu acho que entre tudo aquilo que falamos aqui hoje de
do que pode ajudar na natação ou de projeto para crescer com a natação, acho que as empresas começarem a notar os atletas, ou não só olhar para o Diogo, né? E vou patrocinar o Diogo, mas não projetos com jovens talentos, ou para motivar as crianças a seguirem no esporte. Eu acho que tem muita coisa para fazer, muita gente interessada, e no final, não só no nível de competições e competições internacionais, mas de formar cidadãos melhores, é um investimento na saúde, eu acho que você forma melhores pessoas. Não, sem sombra de dúvida. Eu noto agora, que eu estou a preparar-me para o Alpha Ironman, não é? E estar no meio de uma equipa, ver toda a gente chegar ao Jamor às 6 da manhã e a piscina estar lotada de triatletas, de nadadores, cruzar-me com o Diogo várias vezes e com outros atletas já que aparecem na televisão, é muito importante e é sempre inspirador, e sem sombra de dúvidas que faz de nós melhores pessoas, essa resiliência, ganhamos, conseguir vencer os desafios, especialmente num desporto tão técnico como a natação, sem sombra de dúvidas que nos faz crescer e que nos faz ser melhores pessoas. Albertinho, foi incrível, muito obrigado. É um orgulho enorme tê-lo aqui em Portugal. Eu já o conhecia há muito tempo, a minha esposa também nadou durante muitos anos, e fiquei muito contente quando aceitou o convite, e foi sem sombra de dúvidas aqui uma conversa incrível. Muito obrigado. Obrigado a você, João. Muito obrigado. Pois é, caros amigos, chegámos aqui ao fim de mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Não fiquem tristes, brevemente há mais. Se por acaso ainda não seguem o projeto no Instagram, sigam, está aqui nos comentários aqui deste episódio, e é lá que eu vou lançando todas as novidades e também a calendarização dos episódios do podcast. Se por acaso nos ouvem e veem aqui através do Spotify, já sabem, deixem aqui uma notinha generosa. Se for no telemóvel, usem o vosso dedo. Se for no computador, usem o rato. Metam aqui uma notinha bem generosa, aqui os 5 estrelas, porque isso ajuda-nos a chegar cada vez mais a mais pessoas. Se nos ouvem e veem aqui através do YouTube, já sabem, subscrevam o nosso canal. É muito importante para nós chegar a cada vez mais pessoas, ok? E deixo então aqui o meu grande agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado, que vão dando o vosso feedback. Já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais, através também do nosso site, tem lá os nossos contactos. E já sabem, continuem desse lado, este é o podcast das boas pessoas, e fiquem sempre connosco, de costas para a plateia.